Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Junto comigo, minha queridíssima, excelentíssima, babíssima. Oi, gente. Hoje a gente trocou de lugar, porque é pra receber um casal muito especial, muito querido, que a gente acompanhou, assim, todos os passos. A gente é fã, né, desse casal. Sim. Então, Diogo e Rê, que além de amigos, são médicos, papais de primeira viagem. E hoje estão vindo aqui pra contar pra gente do casamento mais assim. Não, eu vou deixar que eles contem. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, casal. A gente... É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Inclusive, é meu primeiro podcast, gente. Primeiro podcast como casal. Como casal aqui. Eu falo tanto na internet, mas assim, no podcast é a primeira vez. E aí, começando, estreando ao lado do meu digníssimo marido. Que orgulho. E eu diria que você estava tentando denominar o nosso casamento, assim, um casamento super rápido, né? Porque é express, exato. Esse foi rápido mesmo. Esse foi. Né, amor? Acho que no pedido de casamento... aliás, o Pedro participou. Eu participei. De tabela eu tava De no tudo. Vou contextualizar isso. Pode. Porque a primeira vez que eu chamei a Renata pra jantar, o Pedro tava no restaurante. Eu tava. Assim, sem querer. Eu lembro que na hora que a gente saiu, ele, o Pedro é meu amigo. Eu, legal, né? Tô conhecendo agora tudo, né? Então, daquele dia, a gente, depois até o pedido de casamento 3 meses, do pedido de casamento para o casamento 3 meses. Então a gente... 6 meses, a vida em 6 Exato. meses. Exato. Do dia que a gente se conheceu, o dia do casamento foram exatos 6 meses, mas de preparação de casamento foram 3 meses. E tem gente que, assim, 1 ano antes, tá Exato. planejando e tal. Aqui não. Não. 6 meses do primeiro date até Exato. o casamento. Mas assim, de preparação mesmo, né? Então, 3 meses. As minhas amigas brincam que a nossa história é aquela história que elas adoram contar numa mesa de amigos, sabe? Porque é uma mesa que é uma conversa que engaja. Todo mundo quer saber. Tipo, gente, como assim? Calma, 3 meses? como Não, assim? Foi 3 que nem meses. a gente tava conversando, eu assim, não, Pedro, eu vou convidar eles, tipo, a gente fica falando de se programar, que não dá pra fazer casamento. Claro que dá, e o casamento de vocês dá. foi Quando maravilhoso. quer, Em 3 quando meses quer. conseguiram. Somos a prova disso, né, E amor? assim, quem acha que é um casamento, assim, feito mais... Não, é casamento. o casamento. O casamento. Então, se prepara que o episódio tá... Mas essa história é boa, porque a gente... Foi em agosto que a gente começou a preparar. E o casamento foi dia 11 de novembro. Então, tudo que a gente foi visitar, a gente escolheu pela primeira vez. E não Sim. foi porque a gente... Sim, a gente não tinha tempo. Não, Mas... já era muito certo. Mas a gente queria aqueles lugares, aqueles fornecedores, a gente queria daquele jeito e foi tudo muito encaixado. Deu, A gente teve- deu sorte também, né? De Sim. tudo ter Consegui. a data e tudo mais. A gente teve também a felicidade de encontrar uma assessora que nos guiou muito, assim, durante esse processo. E isso eu acho que faz toda a diferença também, porque ela entendeu o que a gente gostava, o que a gente queria. Foi uma conversa, 2 conversas com ela, né, amor? E aí ela já foi direcionando a gente pro que a gente queria. A característica nossa a gente é bem objetivo, mas ela conseguiu ainda filtrar. A gente falou pra ela, 3 fornecedores e desses 3 a gente vai escolher um e aí a gente vê se deu certo ou não. E aí foi mais Só que esse foi o briefing pra ela. Só que era muito assim, dos 3, na hora que ela mandava ali, Instagram, né, mostrava todo um pouco da característica de cada um, mas na hora que ela... que a gente olhava e falava, tá, é esse. A primeira reunião, amor, gostou? Gostei. Então tá, fechamos. Feeling. Assim, não tinha muito essa coisa de, será? Vamos ver mais um? Vamos se a escutar gente mais vê um? só mais um pra ter certeza. Não, a gente já tinha. É isso aqui. Fotógrafo. Práticos. Buffet a gente só também fez degustação de um, né, amor? Só um. Só um. A gente queria casar no campo. É. Tinha 3 opções de fazendas aqui ao redor. E como a gente queria casar naquele ano, só tinha uma fazenda com a data do ano. Então a gente falou, não temos opção. Essa é a opção. Vamos lá conhecer. Por critério. Só pra ver se a gente não vai... melhor do que ficar naquela... Você vai indo, assim, deixa o mundo escolher por você. É, né? Não, Exato. mas já de verdade, colocou seu- vocês foram. A fazenda é muito legal. É, Ela a fazenda é maravilhosa. linda. Maravilhosa. É linda. A gente tem um Linda, amor linda. àquela fazenda. Nossa, é muito lindo. E tinha uma data que era 11/11.
E a gente não escolheu essa data, porque só tinha essa data em novembro. Não, E foi uma data linda. Tanto que a Ju, lá da Fazenda, ela ainda falou, gente, essa data até tá estranha por ninguém querer, assim, né? Porque assim, é uma data Porque legal era pra pra você ser, querer né? casar. 11/11, cair num sábado. 11/11 é 2023, né? E aí o nosso pastor também, né, amor, só tinha essa data. Na verdade, tinha poucas datas e essa data era uma Tudo das casou. datas que ele tinha. Então, assim, sabe quando a gente fala, gente, aquela coisa assim, era pra gente casar mesmo, Era sabe? pra ser. Eu não sou nada de numerologia, essas coisas. também Mas não. você sabe o que significa? Vocês sabem o que significa ser 11/11? Não. Não. Eu até falei nos meus votos isso, porque 11/11 significa renovação e um portal de esperança. Então, pra quem não casou ainda, tem uma esperança. Vamos buscar o 11/11, gente. O 11/11 desse ano ainda não foi, então Foi corre dos lá. votos no dia da cerimônia? Então, eu acho que eu lembro vagamente disso, mas era assim, a Mari chorava tanto. Né? A Mari chorou tanto que eu ficava lá. Porque foi uma cerimônia muito linda, Sim, assim. Eu foi. fiquei lá curtindo ela, mas eu lembro que eu prestei atenção, sim. Foi. E porque tem gente que vem aqui e fala que, tipo, faz numerologia pra saber a data do dia. Que tem que não ser. toma Não, nenhuma a gente- decisão. A gente ainda não pedia é só desse. pra Deus mesmo ali, pedia pra Deus guiar. Buscou o significado depois. Exato, exatamente. Mas e aí, dentro de tudo isso, né? Aí, tá, escolheu os fornecedores. Aí foi tudo encaixando, né? Então, tá bom, isso é fotógrafo, é vídeo, e assim, tudo, a gente nem voltava pra ver, sabe? Aí uma história bem legal pra gente contar, amor, do dia da decoração. A gente Sim. foi em outra cidade, e aí chegamos lá e tal, e aí ela foi mostrando um tanto de arranjos e tudo mais, e o Diogo foi ficando... Eu sentia que o Diogo tava meio incomodado. Gente, o que será que o Diogo tá incomodado? De repente, a nossa entregou na assessora, cara. né? Sim. E a Cá, decoradora. Não, e isso já tinha passado quase que 1 hora dela apresentando todas as flores, todos. E aí eu falei assim, Aí a nossa. Ká ali, também, a Karina, né, que fez a decoração. E aí ela assim... não, foi a Silvia, né? Chegou e falou... Diogo, o que tá te incomodando? Alguma coisa você não tá... Ele assim, gente, na verdade eu não tô gostando de nada. Eu não tô gostando, alguma coisa aqui... Objetivo até nisso. Eu não tô cara. gostando, eu tô achando que tá misturando muita flor, não tô gostando dessa ideia de misturar muita flor. E assim, ele tava quietinho até então, sabe? Bom, aí na hora, a Ká deu outras ideias e tal, e aí ela falou, vocês viram que na nossa festa, nenhuma flor misturava com outra flor. Então, o que era tulipa, o que era hortência era hortência. Eu tenho o que as fotos, eu vou... Eu lembro que Você tinha vai aquela rever mesa tudo agora. amarelo lá no fundo. Então, assim, não tinha flores misturadas. Quem falou? Ó, Que é a Foi pessoa esse, sistemática. Foi ele. Foi esse incômodo. aqui está, eu achei Não, isso mas é bem porque legal. eu não sei, eu sou muito visual e assim, harmonicamente. Eu não Ele não sou tava, assim ele não eu tava não sei. encaixando. A bagunça, pra mim, não. eu falo que a beleza das coisas tá na padronagem, repete muito Não, daquilo. pra mim o que é belo é harmônico. Eu não sei escolher flor, mas eu sabia que um monte de flor junta não tava. O meu olho não tava Condizente. conseguindo Aí ela, enxergar. tipo assim, Não tava conseguindo enxergar meu casamento lá E naquele aí, negócio. na hora, ela assim... Então, é isso. Então, nós vamos colocar... Ele, eu acho que agora sim. Só que assim, gente, de verdade, em nenhum momento a gente visualizou o nosso casamento. Assim, de falar... Até a Karina mostrava pra gente a decoração e tal. Em nenhum momento eu pensei, nossa, acho que vai ficar bonito. Assim... Foi tão confiança, sabe? Do tipo, tá, a gente confiou nela, né, amor? Tanto é que a gente foi embora na viagem, né, voltando do lugar. Falei, amor, será que vai ficar bonito isso? Será que vai ser realmente? Será? Porque assim, eu não entendi muito bem a proposta, assim, no final aí ele... também, mas vai dar certo, vai dar certo. E assim, na hora que a gente chegou no dia do casamento e a gente viu a festa, juro que nem eu acreditava. Falava, meu Deus, eu acho que a gente não combinou essa festa. Não era essa festa aquele dia na A gente decoração. tinha só combinado com ela assim, ó... A gente gosta de verde e branco. Então pode usar essas duas cores de flores. Isso. E foi isso. E que a gente não queria flores artificiais. Não, isso era uma das da outra coisa também que a gente tinha falado. Mas ela super entendeu, né? Tem uma flor que, eu não sei vocês, mas assim, tem uma flor que eu... Girassol. Eu acho a flor mais feia do mundo. Mas enfim, isso aí é gosto, né? Mas pro casamento eu queria só flor branca ou verde. E aí ela... Aí quando chegou, já misturou branco e verde. Aí eu falei assim, pode separar? Aí quando separou...
ficou tudo um Entendeu bloco tudo. de cada um de umas flores Eu vou específicas. averiguar agora, Não, Você vai voltar e vai ver. Não, maravilhoso, maravilhoso. E isso foi muito legal, assim, porque... Mas eu também fiquei impressionada na hora que eu cheguei. Eu falei, uau, que casamento lindo. E realmente foi, assim. Foi muito mais... E assim, foi muito mais do que a gente imaginava ou pensava, né, amor? A gente, obviamente, se planejar faz todo sentido. Sim, não tô sim. falando que é recomendável. recomendável. Financeiramente, recomendável. é muito melhor. A gente ainda não falou dessa parte, né? Porque tudo até... Não, vocês podem dividir, sim, até o casamento. Tipo, a gente tinha 3 meses pra dividir. Então, era tudo, desde o buffet, dividir 3 vezes. Então, não tinha muito pra onde ir, porque nunca passa do casamento. Porque é uma segurança pra eles também. Segurança pra eles, né? Você tá no calor da emoção. A maioria ali. dos fornecedores não é nem assim, é até um dia antes do evento. Não é depois do evento, um dia depois do evento. Tudo se resolve tudo antes do evento. E vocês devem estar entrevistando várias pessoas aqui. Eu acho que um ponto muito importante nessa conversa com os casais, assim, acho que vocês devem ter reparado, é que tá lidando com um sonho, né? Sim. Então, você não pensa muito. Fala, agora a gente já tá neste ponto. Então, não é que nós não nos planejamos, mas é que a gente queria que acontecesse o casamento. Mas a gente se dedicou a que isso pudesse acontecer em 3 meses. E também ter tá bem assessorado, Sim, literalmente, isso faz né? toda a diferença. Traz uma segurança, principmente vocês que têm agenda, né? Que a vida continua. Trabalhando. A profissão noivo e noiva, exato. né? Continua acontecendo no meio, junto com isso. Era o frila. E tem um detalhe, assim, do nosso casamento que foi acontecendo tanta coisa. A data aconteceu isso. Aí depois, na hora que ela falou assim, você já pensou num DJ? Aí eu falei assim, já. Aí eu mostrei o DJ pra ela. Ela falou assim, não, espera aí, eu conheço esse DJ. Aí eu falei assim, não, mas ele é meu amigo, eu gostaria que ele tocasse. Não, mas ele também é meu amigo. Foi muito. Até tiveram algumas coincidências, assim, no meio do e o mais, assim, acho que divertido do nosso casamento é que eu conheci praticamente a família da Rê no casamento. Gente, então não isso era, é um ponto oi, tudo importante. bem, que bom te ver. Prazer, muito prazer. O A noivo. gente tava se conhecendo. Ela conhecendo a minha família e eu conhecendo a família dela. Esse era o evento também. Foi um evento também de sermos conhecidos pra todo mundo. E você sabe que a gente até teve que correr, assim, porque... o Di me pediu em casamento com 3 meses de namoro e as nossas famílias ainda não se conheciam. Então eu pensei, gente, eu vou me casar, nossa família nem se conhece. A gente anunciou o casamento nas famílias. Família mesmo, pai, mãe, irmãos. Aí, No noivado. Não, peraí, calma, vocês vão pra casar ano que vem, né? Não. A gente vai ano. casar esse ano. Exato. É decidido. Gente, Aí a gente teve que reunir as nossas famílias, tipo, pai, mães e irmãos, pra eles se conhecerem, pra não ficar uma coisa chata pra eles no casamento. Não saber quem era quem, né? Tipo assim, os personagens dos principais ali do Pelo casamento. menos os pais, vamos fazer, né? Já ser algo amigável ali no dia, né? Mas isso é muito verdade. A gente se conheceu muita gente ali. Mas a minha mãe, gente, juro, no dia que eu contei pra ela que eu ia casar, ela tava deitada na cama, assim. Ela levantou, calma. Mas tá bom, filha, você vai casar, tá bom. O ano que vem, quando vocês estão pensando? Eu falei, mãe, não, daqui 3 meses. Ela, que, Renata? Como assim daqui 3 meses? Aí eu falei assim, daqui 3 meses. Ela, não, nossa senhora, calma, eu tô passando até mal. Ela, tô passando até mal. Aí, porque assim, leva um susto mesmo, né, gente? Lógico. Como é que... Porque até isso passa na cabeça. Calma, 3 meses? Tipo, como é que faz isso? Casamento, né? Não é assim, vou fazer um aniversário, festa de aniversário. A gente chamou 350 pessoas, foram 254 pessoas, e porque a gente acabou, nossa família é tudo do interior, né? Então, eles tiveram que se deslocar até aqui, então teve uma queda. Então, assim, não foi um casamentinho, não foi um mini wedding, né? Foi uma casamento festa. para Casamento pra 250 valer. pessoas, exato. O Pedro reencontrou os amigos de Minas. Exatamente. Cidade. Não, foi sensacional. E tem um ponto também do pra trás, né, que você contou que assim, em todos os quesitos, vocês contaram do buffet e tal, mas tem o do vestido também. Do vestido, do vestido não, eu fui no Lucas e aí cheguei lá, o primeiro vestido que eu experimentei eu já amei. É esse o vestido. É um casal muito decidido não, aqui, muito. tá? Mas você sabe que, assim, eu me considero, assim, bem decidida, mas no casamento, eu acho que eu bati o recorde, sabe? Assim, acho que aqui do podcast bateu o recorde já. Né, amor? Eu acho que sim. E aí, cheguei lá, gostei do primeiro que eu coloquei.
E, não, mas você não quer ver outros? Não, eu posso até ver outros. Eu experimentava. Não, gente, é aquele, é o primeiro. Então, assim, foi o primeiro vestido que eu experimentei. Foi o vestido que realmente foi. E aí, na semana do casamento, eu ia pegar o vestido no sábado. Ou seja, dias depois. No caso, um sábado antes, né? Eu ia casar no sábado. Na sexta-feira eu ia pegar, porque a gente fez um encontro, né, dos convidados na sexta-feira. Fizemos uma pizzada, vocês lembram bem, né? Sim. E aí, no sábado eu fui lá, vou lá pegar meu vestido. Na hora que eu experimento meu vestido não encaixou no meu corpo naquele momento. E assim, as meninas foram super, assim, muito legais. Elas, não, calma, a gente faz outro vestido. Calma, só pra te contar, sexta-feira, hoje é sábado, sexta-feira eu estou indo já pro meu casamento. Ela, 7 dias. A gente, menos de 7 dias. 6 dias. 6 dias. A gente vai fazer outro vestido. Eu, gente do céu. Mas tá, gente, eu juro que eu fiquei... Mesmo assim, eu fiquei tranquila, porque eu pensei, calma, deu tudo certo até agora. Não é o vestido que vai dar. E a gente foi pra fazenda, então, na sexta, porque tinha o pré-wedding. E a gente deixou pra pegar o vestido dela na sexta-feira. Então, na sexta. Foi a última coisa que a gente pegou. Foi o vestido dela pra gente... me esperando. Fiquei esperando pra terminar o vestido pra gente chegar na fazenda. Então o vestido ficou pronto na sexta-feira. Na sexta-feira. Eu peguei meu vestido e experimentei. Assim, eu falo, né? Eu ainda brinquei com as meninas na hora que eu fui experimentar. Gente, assim, hoje não temos mais chances, né? Hoje tem que dar certo. Elas, Renata, vai ter dado certo. Bom, foi como uma luva, assim. Realmente caiu super bem, deu super certo. Mas assim, com emoção, né, gente? Com emoção. Mas e aí, emoção. falando de emoção, como tava a emoção nesse... Porque, né, todo mundo sabe que independente se é planejado um ano antes, um ano depois... A emoção vem muito à tona nesse dia, nesses dias, né? E a tensão na sexta foi pior, porque choveu. E a gente queria muito que fosse no campo, mas para ser aberto. E a gente não queria um plano B. Poderia ter... Dava tempo de ter feito um plano B. Mas a gente também não foi imprudente, porque a gente olhava no tempo. E aí, acho que não vai chover, acho que... Mas sempre não acho, né? Só que sexta-feira caiu um temporal. E aí eu falei, e agora? Tanto que tiveram que parar de fazer ali a decoração. A gente estava na fazenda, né? A gente dormiu na fazenda. Nós com a nossa família. E aí, começou a chover. E aí, a gente assim, nossa, calma. Então, quer dizer que hoje é sexta-feira, amanhã pode chover. E aí, e assim, já não tinha mais um plano B. Porque o plano B seria... No salão, e ele estava montado pra festa. Ou a gente poderia ter fechado todo. Mas a gente falou, não vai chover. E assim, a gente foi... Não, a Renata foi de muita fé nesse Exato. Foi Deus. Foi Deus. Porque ela falou assim, não vai chover amanhã. Aí eu juro. Então, já que tá dando tudo certo, foi essa fé. Amanhã, então amanhã não vai chover. Amanheceu um dia lindo. Não, assim, ao contrário, né? Fez um calor que eu falei, Deus, assim, eu entendi, eu te pedi. Eu pedi não chover, não o calor. Não, mas assim, eu falo agradeço. Mas eu falo que foi o meu dia de mais fé mesmo, assim, do tipo, eu acreditei e assim, não existia nada que me fizesse crer que aquele dia iria chover. Pode ser sexta-feira, mas tá chovendo hoje. Tá bom, mas amanhã não vai chover. Tipo assim, você me perguntava, eu falava, amanhã não vai chover. Outra noiva que veio aqui falou a mesma coisa. E choveu? Choveu um dia antes, mas no dia não choveu. Falou, não vai chover. E é isso, gente, crer. É isso. E deu certo. Não, choveu e fez um dia lindo, né? Não, assim, foi maravilhoso. Na hora do casamento, tava calor, não há como negar. Mas na hora do casamento fez um céu lindo, as maritacas ficavam cantando, lembra? As maritacas, elas participaram. Veio junto no não chover. No script, maritacas. Foi uma cerimônia bem bonita. Bem bonita. Foi. A gente, falando em tensão, né, ainda dessa história. Eu só, assim, a cerimônia a gente queria muito que fosse algo muito especial, mas a festa também, obviamente. E nesse momento, na hora que terminou a cerimônia, eu só lembrava de... A Renata repetia várias frases para mim. Ela falava assim, vamos ficar junto na hora da festa, porque o casal que faz o casamento acontecer. Então, aquela história de toda aquela retórica e
política de fotografar em cada mesa. A gente fez tudo antes, que tinha que fazer com os padrinhos. Só que quando chegou na hora da festa, a gente ficou junto e aconteceu que as pessoas iam lá cumprimentar a gente. Isso é uma dica Faz muito legal. muita diferença. Faz muita diferença. Sabe por quê? Porque quando o casal separa, reparem, tipo, aí você não sabe se você vai pra lá, ou se você fica na pista de dança, ou se você... Não, saber que... Porque quem dá o tom é o casal. É o casal. E eu só lembrava a Renata falando assim, não esquece que você tem que ficar junto. Não E a gente desgruda. Não desgruda. Eu fui fiel no seu Ele seu foi pedido, maravilhoso, gente. Ele fez até muito mais. Ele não desgrudou nenhum minuto. Não, eu não danço, gente. Eu danço. Não é que ele dançou, ele deu show. E assim, mas o que eu sempre... Quando eu falei isso pra ele, foi porque assim, eu acho que quando as pessoas vão num casamento, eles vão pra assistir um amor. Porque a pessoa tá indo lá por vocês dois, não estão indo por festa. Sim. Ninguém vai no casamento só pela festa. Vai porque você quer assistir o amor daquelas duas pessoas. Então eu falei, se as pessoas estão aqui pra nos assistir, você ficar de um lado e eu ficar de outro, Não faz sentido nenhum. É. E sempre me incomodou eu ir em casamentos e ver o noivo e a noiva separados. Porque eu pensava, gente, calma. Porque é um momento de você mostrar também a harmonia do casal, né? sim. Das pessoas verem. E ali, muita gente estava nos conhecendo. Então, assim, enquanto casal, porque tinha muita gente ali, amigos meus, de Franca, que não conheciam o Diogo, até família, como a gente falou. Sim. Então, assim, era um momento da gente mostrar também que a gente estava apaixonado, né? Muito amor. Eu fiz um pedido também pra ela, porque eu não gosto daquelas dancinhas pré-programadas. Cara, tipo, tá tudo bem. Da valsa, tudo mais. Ou que faz dancinha A coreografia. combinada, sabe? O Coreografia. Diogo não era gente. dessa. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não vai ter na nossa casamento. Promete, eu fico com você o casamento inteiro. Mas a gente Só não sua teve mãe. dancinha combinada, assim, sabe? Você só... Eu dancei as danças da festa, não a dancinha pré. Mas você escolheu a valsa, música, a da valsa, né? Que era a música que ele queria. E foi muito... A gente inventou ali na hora, né, amor? Nossa dança. Não, Eu isso é queria uma italiana, eu sei que você gosta muito de Itália. Já me passa a dica. Porque agora eu começo a pensar em tudo, assim, Agora ó. tem que olhar Só vai tudo. abrindo as abas aqui do... Mas essa eu achei bem da legal, Andrea de Bocelli ficar é junto. De ficar junto, sim, Mas é que... Gente, dá o vai tom dar diferente. Dá o tom. Dá, E dá. assim, o casal também estar animado, não é nem só Sim. juntos, As estar pessoas não vão animado, embora. Vai Não. todo mundo na mesma onda, E fica né? ali na pista. Quem sabe? carrega o Quem casamento é o casal. A gente nem jantou. Exatamente. Não, gente, não. Não Só que assim, comeu, a gente levou isso muito tão à risca. Que assim, eu não janto, você não janta. Foi entendeu? literal. Os dois não jantaram. A gente... Não, a assessora já falou, vocês querem... Não, a gente não quer comer nada. A gente Só vai pode ver. ter fome E quando eu depois tiver. todo mundo falou assim, o tanto tava gostoso, né? O buffet, o tanto tava gostoso, o tanto tava bonita a A gente já tinha pista. experimentado, então tá tudo bem. Os drinks, Não, lembro bem. Aquela mesa de antipasto tava muito... Tava. Então, todo Gente, mundo os drinks, falou. o fornecedor foi de Franca. E aí, Renata de Franca, Não, a gente gente. chegou em São Paulo, o cara era de Franca, o fornecedor, numa festa no interior de São Paulo. Foi bem bizarro, né? Muito, as coisas que vão ligando E mesmo. quando a gente fala da lista de presente, né? Vocês fizeram a lista, teve esse Fizemos. momento de sentar e falar, olha, o que a gente vai pedir, o que a gente vai colocar nessa lista. Aquele momento você quer pedir tudo, né? Tudo. Ah, É o o que eu sonho, posso né? pedir aqui? Sonho, né? Vamos pedir tudo. Literalmente, vamos brincar de casinha? Aí teve- Mas vocês fizeram juntos. Fizemos Aí juntos. tinha uma Aham. que é assim, eu falava o valor, aí a Renata falou, não, mas será que alguém Não, vai... Eu falei ninguém assim, vai amor, dar esse valor. a gente amor. pode, aqui a gente pode pedir, a lista, tipo, a lista tá ali, se eles quiserem, Mas como é que você vai colocar esse valor de um presente? Amor, assim, a pessoa pode vir querer comprar, a pessoa pode não querer comprar. Isso Pronto, vai de Ela acordo não é com... obrigada a comprar. A gente só tá assim, é uma lista. Né? Deixa eu sonhar aqui, vai que o sonho realiza, né? Que é o que a gente fala, tipo assim, a lista é um momento que faz parte de De todo esse sonho. sonho, Então coloca É. tudo lá. Pode colocar até mais presente do que convidado. é melhor, né? Que aí ele vai que alguém quer dar dois. Não tamo tem problema. Aqui, a gente aceita. E quando a gente fala, a gente sempre faz essa pergunta, né? Um presente que ficou emblemático pra vocês, não Que necessariamente marcou, da lista, assim. mas que marcou mesmo, que é o que vocês levam.
Foi um presente e uma surpresa, né? A gente ganhou da Gé, da Lai, do Rafa, três padrinhos, a atração principal da nossa festa. Então, assim, a gente tinha fechado um DJ e uma banda, mas acabou que ele veio pra fazer um tom diferente, assim, na festa, que foi o violinista. E foi assim, nossa. E vocês não sabiam? Não, foi e aí surpresa. Eles ensaiaram. E aí os padrinhos, esses três, eles combinaram com o violinista, ele ensaiou com o DJ que era nosso amigo e eles fizeram várias músicas junto. Uma surpresa mesmo. Foi muito legal. Assim, e foi no meio, porque essa atração foi no meio. Então foi bem no ponto máximo assim, da festa, sabe? Foi bem legal. A gente gostou muito. Isso é muito legal, porque assim, o que a gente também fala, tipo, o presente, né, dado por pessoas que conhecem vocês. É diferente. Aí vem até, não é nem sobre valores, mas vai nesse lugar de, tipo, me conhece tanto. Sabia que a gente ia amar. Não, e a gente tinha já pensado em colocar, mas a gente falou assim, nossa, a gente já tá com um custo tão alto, já vai ter 2 atrações, será que vai caber aqui? E aí a gente falou assim, não, deixa, já tem uma banda, já tem um DJ, e o DJ ia ficar em todos os períodos cobrindo a banda, e não é que tinha uma banda, tinha uma banda inicial, tinha uma banda sertaneja. Então tinha 3 atrações. Já tinha 3 atrações fechadas. O line-up já tava bom. Então, e ainda fez a cereja do bolo. Foi muito especial. E hoje, se vocês fossem casar de novo? Eu só aceito se for em 3 meses. E eu só aceito se for com a Renata. Óbvio, amor. Aí você aceita só se desgrudar de você. Os combinados vão existir. Mas se a gente não dançar as dancinhas combinadas. As dancinhas. Muito bom. O que vocês mudariam? O que vocês falavam? Acho que isso a gente poderia ter feito, não pelo tempo, não pelo prazo, mas faltou isso, ou isso eu teria de novo. Ou não mudaria nada. Ou não mudaria nada. Nossa, você sabe, gente, assim... O Di pode falar por ele, parece pretensão, mas eu não mudaria. Também. Eu ia falar agora isso, assim, o Di pode até falar alguma coisa, mas eu não mudaria nada. Pra mim foi tudo tão perfeito, assim, desde o momento... Até a data. Que a gente, exato. Desde a data mas, até gente, a execução mesmo, até a hora da gente ir embora. Eu acho que, assim, é um defeito. Eu queria que tivesse durado mais. E a gente, como cristão, a gente foi falando com Deus, sabe, intencional? Sim, é verdade. Senhor, a gente gostaria que o fornecedor fizesse isso. Senhor, a gente gostaria que a decoração fosse assim. Que a cerimônia fosse assim. Que o dia fosse assim. Então a gente foi intencionalmente pedindo que a banda pudesse tocar desse jeito. Então a gente foi, sabe, isso foi do detalhe. Dia 1 que o Di me pediu em casamento até o dia do casamento, a gente pedia em detalhes, como o Di acabou de falar. E Deus foi muito detalhista, assim mesmo. Ele teve esse cuidado com a gente até nos nossos pedidos, porque tudo que a gente pediu pra ele fez ainda melhor. Então, assim, eu não consigo hoje pensar em alguma coisa que pudesse ter sido diferente, porque pra mim foi tão de Deus, algo tão realmente dele que... Vocês falaram isso nos votos ali, não falaram? Falamos. Não prestei atenção, tá? Ela tava cuidando, marcou mesmo. Isso é tão verdade do que a gente gostaria que repetisse, que a gente falou assim, vamos fazer uma festa lá nessa fazenda pra gente comemorar os anos do nosso casamento? Todo 11/11 lá vai estar reservado. Para esse caso. A dona da fazenda, ela ficou nossa amiga. A Ju é uma ela gostou tanto da gente. É que todo mundo, né? Acho que todo mundo teve um cuidado tão especial, porque assim, gente, esse caso... E assim, pra todo mundo, a gente contava a nossa história, porque é isso. Gente, calma, eles estão fazendo um casamento em 3 meses, mas eles se conheceram há 3 meses. Sim. Então, assim, acho que todo mundo... Foi uma história, porque todo mundo entrou, sabe? Assim, de falar, uau, esse casamento tá muito legal. Uma sinergia total. E é isso, né? Porque... E vocês do outro lado, o que vocês acharam do casamento? Eu sei que vocês são os hosts aqui, mas maravilhoso. Não, eu amei, foi maravilhoso. Não, sensacional, porque tava tudo... Isso que você falou faz muito sentido. E aí, agora, respondendo a pergunta, existia uma sinergia de tudo.
tudo leve, tudo, né, acontecendo muito bem orquestrado, né? Sim. Tipo, os bons fornecedores e tal, mas assim, aí entra o casal também ajudando isso. a reger. Exatamente. Porque senão fica só aquela coisa muito plástica, lindo, maravilhoso, mas não tem vida, não tem alma ali. Não, Exato. E eu acho que assim, um ponto alto pra mim foi a cerimônia, porque às vezes é difícil cerimônias que conectam a gente, assim, né? Tipo, vocês ali falando um pro outro, foi muito, assim, genuíno, foi assim, de marcante mesmo, assim. Porque tem cerimônias que tu tá lá, às vezes, e tu tá lá, E eu fiz tipo, questão na cerimônia de contar um pouco da nossa história para as pessoas conhecerem. Porque ninguém conhecia a gente. Eu falei assim, eu vou dar uma resumida. Não pode ser longo, porque senão fica chato. E aí eu resumi como a gente conheceu e os lugares que a gente se conheceu, que foram pontos marcantes. Isso é muito legal. E o ponto alto, né, quem gente? somos nós. O ponto alto da cerimônia foi os votos dele, né? Foi. Gente, os votos do Diogo, acho que eu nunca fui assim. E assim, eu posso falar, já foi um casamento que o voto do noivo foi bonito. Do Diogo foi assim, nunca foi. Não é porque é o meu marido, mas é porque realmente ele foi muito e eu acho que feliz, assim, é isso que a Babi tava falando. Porque às vezes você vai num casamento e assim, cerimônia é aquela hora que você quer. Tal, os votos são bonitos, tal, contou um pouco da história. Mas o de vocês foi um... Voto, às vezes é só. Eu acho importante, assim, os votos. E justamente pra todo mundo conhecer, né? Se conectar, né? Se conectar com a história de vocês. Não, foi muito, muito sensacional. Vocês estão de parabéns. Quem quiser contratar eles estão agora abrindo uma empresa de Casamento Express. Só aceita casamento menos de 3 meses. Junto com a Magalu agora a gente só aceita casamento menos de 3 meses. Se for de mais conhecer de 3, não dá. até a festa. Mais do que isso, a gente não dá. A gente não aceita. Vou indicar vocês pro Casamento às Cegas. Muito bom, muito Ser bom. host. Dicas muito boas. Muito bons. Assim, gente, sensacional a história de vocês, a sinergia de vocês que continua, né? Sim. E é tão até hoje. que a nossa filha foi um mês exatamente do nosso casamento. A Renata estava grávida um mês depois que a gente casou. É tudo express. Vocês foram pra lua de mel logo em seguida? Fomos. A gente casou no sábado, a gente foi na segunda-feira. Tá. E é outra dica maravilhosa, Isso porque é bom. assim... Descansa um pouco. O pé que tá doendo, que você não tá conseguindo andar. Não então, pensa assim, pegar no aeroporto, Não, com o e pé é tão doendo. gostoso no outro dia, todo mundo te ligando, te mandando foto, Você falando vê como é com que calma. foi, sabe? A gente saiu ligando pra todo mundo, né, amor? O que você achou? E todo mundo, Porque a gente só ficou na pista. Então a gente não sabia. A comida foi boa, o doce foi bom. Tava tudo bom. Se você já vai pra lua de mel, você tá no avião, então você não tá, né? Então, outra dica legal pra gente deixar aqui. A gente escolheu um lugar longe, então tinha que dar Não, tem que dar. É que eu acho que essa questão também, né, é até mais antiga, né? Quando as pessoas saíam da festa e iam viajar. Olha que loucura. Nossa, parar pra pensar nisso, né? Já saía da intenso. festa. Não, tipo assim, não tem condições de Tem nem pensar simbologia isso. como que Não, sabe? Tipo, Não, mas tem meio... gente ainda que vai no dia seguinte. eu acho que meio- vai. eu Tem muita gente que Não, vai. tem gente que tem gente que vai no dia, né? Tipo, é. vai pegar um voo. Não, no dia não, né? No dia seguinte. Isso. Não, punk. precisa estar bem animado. É nem só animado. É que hoje em dia, né, tem gente que vai tirar a lua, vai ter a lua de mel depois de um mês. Tem gente de um ano. Verdade. A gente já falou, conversou com algumas pessoas aqui que depois de um ano. Uhum. Até pra ter essa como é que fala? Do segundo. Renovar os votos. Os votos. Muito obrigado. Segundo casamento. Eu tenho mais uma pergunta. E da lista de convidados? Foi difícil, fácil, padrinhos? Porque eu tô aqui nesse... Você tá nesse momento, né, Babi? Em 3 que, assim, meses é quando assim, a gente, quem lembra. Acho que quando você vai fazer a lista, você não é só a lista do casal. É a lista da família também. A nossa mãe, a minha mãe queria chamar muita gente, meu pai, os amigos. Então, assim, você não lida só com seus amigos. E, assim, você não lida só com, eu vou chamar a minha família. Não, assim, a sua mãe também vai querer chamar a melhor amiga dela para presentear, pra estar nesse momento tão feliz da vida dela também. Então, assim,
tudo que a gente pensava. Só que assim, até isso, o detalhe, gente. Porque a gente queria uma festa pra 250 pessoas. Acabou que passou 100, mas acabou Que foi os... foi 250. Mas assim, foi uma briga, né, amor? A numerologia permeia você. Foi. Sem querer. Porque você vai... E aí, no seu trabalho, por exemplo, como ali... E você tinha que... Tem uma organização ali por trás que... politicamente você tem que convidar, e aí isso vai aumentando a sua lista. Então, começando pelos padrinhos, já foi difícil isso. Porque a gente tem casais muito amigos. E de Passos, eu tinha casais muito amigos de lá também. Então, cara, tive que fazer uma seleção. E mesmo assim, a gente ainda foi... Quando a gente falou para as pessoas, mas tudo isso Como de assim? padrinho? Quantos? Não, a gente tinha... 8 de cada lado? 9 de cada lado. Então, foram 18 casais. 18 casais, é muita coisa. 18 casais, 36 pessoas. 36 muita pessoas coisa, entrando. Mas a gente quis. É uma festa, então. A gente quis. Um mini wedding. Entra a festa. Aí quando eu fui falar, minha lista tá pronta, eu só vou falar pro meu pai. Quando meu pai olhou a lista, ele falou assim, não é possível. Tá faltando muita gente Cadê aqui. o fulaninho? Não, mas esse daqui, eu falei assim, pai, mas esse ele é seu amigo. Mas eu nem conheci. Não, mas você... Não, Tem que foi, chamar, foi difícil. Então, foi assim, difícil. gente tem que sabe, dar uma né? filtrada, tá? Mas eu digo que é um momento difícil. Mas a gente até que passamos, mas deu certo. Deu certo. Chegamos nos 254. Era 250, ficou em 254. Era uma lista de 350. Então, Não, tá ótimo. Então, assim, uma quebra... É. Normalmente é essa quebra, mais ou menos, que calcula, assim, tudo né? mais. É isso, né? Uhum. Gente, certo. muito obrigado. O papo tá excelente. Excelente. Vamos fazer Passou o casamento? rápido. A data do Adoro. 11/12 lá está livre. Eu acabei de chegar aqui com a produção. Tô chegando aqui. Vamos fazer uma festa lá. Ai. O Diogo vai fazer a dança que ele quer mostrar. Não, mas eu pro acho que mundo. quando o casal ele tem um gosto parecido, isso ajuda demais. Porque aí você não tem que brigar tanto. Porque a gente é meio bem clássico. Nosso convite a gente queria clássico mesmo, sabe? Sim. Tipo, Você não queria nada de muito Exato, diferente. Tudo que é o clássico do casamento, a gente queria... Não fugir do... harmônico, sendo clássico e Flores tendo... sem misturar flores. Exato. Sim. Eu adorei essa. Não. Esse Eu tô é muito louca bom. pra pegar o celular já, dar um check. Só pra ver se tava tudo certo mesmo. Muito legal, gente. Obrigado foi pelo, ótimo. obrigado pelo Obrigado tempo de Foi vocês. muito Obrigado legal. pelo papo, pela simpatia, pela sinergia. E sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigada. Adoramos. Muito foi demais, ótimo. muito demais o papo. Muito bom estar aqui com vocês. Tá terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.